Bom dia para todos vocês, sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus para a minha vida e para a tua vida. E a palavra de hoje está maravilhosa, Deus falou profundamente no meu coração. E a palavra de ordem profética se encontra em Mateus capítulo 14, versículo 27, diz assim: E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Nossa, irmãos, eu achei tão linda essa mensagem. Essa mensagem falou profundamente no meu coração. O que me chamou mais atenção foi a atitude do apóstolo Pedro. Porque quando eles viram Jesus andando sobre as águas, os outros discípulos, eles todos se assustaram, pensando que era um fantasma. E o Senhor Jesus falou: tem bom ânimo, sou eu. Daí quando eles viram que era o mestre, Pedro teve uma atitude de fé. Ele falou: Senhor, se és tu, então me deixa andar sobre as águas. Aí ele falou: vem. E ele soltou do barco e começou a andar. Irmãos, o que eu achei interessante é que muitas pessoas, quando vê essa mensagem aqui, fala sobre essa parte aqui, ó. A maioria das pessoas fala assim sobre essa parte, ó. Mas sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ele começou a andar, veio um vento forte sobre ele, ele começou a sentir medo. E ali ele estava afundando. E Jesus segurou ele pela mão. E até repreendeu ele: homem de pouca fé. Mas o que me chamou mais atenção não foi dele ter afundado. O que me chamou a atenção foi que ele andou sobre as águas. E é isso que Jesus está falando comigo hoje. O importante é nós andar no sobrenatural. Porque quando eu e você, quando nós sentimos aquele desejo: Senhor, eu quero ir, Senhor. Senhor, eu quero me lançar sobre as águas. Senhor, eu quero andar sobre as águas. Irmãos, quando nós começamos a querer praticar e sentir o sobrenatural na nossa vida, aí começa a vir o vento. Isso não aconteceu só com Pedro, mas acontece com todos nós. Quando nós não aceitamos a nossa vida espiritual da maneira que está, quando nós nos colocamos mesmo: não, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou buscar o Senhor, não, estou morrendo espiritualmente, eu preciso de mais, eu quero mais. Porque muitas vezes, irmãos, estamos morrendo no raso, estamos ali no raso, aquele pinguinho de água. Não, o Senhor falou que nós temos que andar em águas profundas, nós temos que mergulhar em águas profundas. Porque quando você mergulha em águas profundas, você sente a presença de Deus, você é revestido com o poder de Deus, você é revestido com a glória do Senhor. E o Senhor quer pessoas assim, pessoas que tomem decisões, pessoas que não tenham medo de sair do barco e andar sobre as águas. Pedro, ele andou, mas aí o mar começou a ficar agitado, o vento veio e ele sentiu medo. E sabe que muitas vezes acontece isso conosco? Quando nós nos posicionamos, quando nós começamos a levantar nas madrugadas,
quando nós começamos a aprender a jejuar, quando nós começamos a ler mais a palavra e vamos nos fortalecendo na força do Senhor dos Exércitos, o inimigo fica furioso. Então vem o vento. Então vem o vento e começa a vir o vento sobre nós. O mar começa a ficar furioso, começa a vir ali, se mover como se fosse uma tempestade sobre nós, tempestade de problemas, de dificuldades. Começa a vir tribulações e é nessas horas que as pessoas começam a afundar. Mas irmão e irmã, se você estiver firmado no Senhor, se você tiver fé, não se preocupe que você não vai afundar e você não vai morrer. Porque a Bíblia diz, se passares pelas águas, as águas não vão te submergir. O que quer dizer isso, pastora? Quer dizer, você não vai morrer afogado. Se você passar pelo fogo, o fogo não arderá em ti. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha de fogo ardente e nenhum fio de cabelo deles foi queimado. A roupa não ficou com cheiro, saiu ileso daquele lugar. Se você tomar uma decisão hoje, como Pedro tomou, desce do barco e começa a andar sobre as águas, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Precisa de uma decisão. Precisa de você tomar uma fé, precisa de você tomar ali uma direção. E você diz assim, Senhor, pela fé, Senhor, eu vou andar sobre as águas. Eu não aceito a minha vida espiritual da maneira que está. Eu não aceito essa morbidão espiritual. Pai, eu estou caindo na fé, eu estou fraca, não tenho força mais para orar, não tenho força para ir para a igreja, não tenho força nem para abrir a Bíblia para ler. Mas segundo essa palavra que a pastora ministrou no vídeo, agora eu vou tomar uma posição e eu vou buscar mais, porque eu quero andar sobre as águas, eu quero andar, ande no sobrenatural de Deus, andar no sobrenatural de Deus. Deus quer que você ande no sobrenatural, Deus quer que você saia da praia, porque você está só ali no raso, saia do raso e se jogue nas águas profundas. O Senhor quer que você mergulhe mais, mergulhe nas águas purificadoras, se encha do Espírito Santo. Mas pastora, quanto mais a gente busca, mais o diabo atenta, mais ele vem perturbar, mas não importa, Jesus está ali. Jesus estava junto com Pedro, Pedro não estava sozinho, Jesus estava ali. E quando ele começou a afundar, Jesus segurou na mão dele e Jesus levantou. Você não vai afundar, as águas não vai fazer com que você venha a morrer, espiritualmente. Porque você vai se levantar e não importa a tempestade, não importa o que aconteça, Deus vai te levantar. Você gostou dessa palavra? Se você gostou dessa palavra, então se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, e compartilhe essa palavra. Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nesse momento, Senhor Jesus, eu oro por pessoas que estão praticamente no raso, Pai. No raso que eu digo, Senhor, fraco espiritualmente, tem gente que está no seu próprio limite, já não aguenta mais, tem gente que já não tem mais fé para andar sobre as águas, tem gente que já não consegue mais ver o sobrenatural. Parece, Senhor Jesus, que estão só no natural, só andam com os seus olhos naturais, porque os seus olhos espirituais já estão fechados, estão tão fracos, Pai. Mas, Senhor Jesus, que o Senhor venha ativar a fé. Ativa a fé, Senhor, do teu povo, para que eles possam voltar a andar no sobrenatural. Ande no sobrenatural. Saia do natural e vá para o sobrenatural. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.